Bom, senhoras e senhores, boa noite a todos, a quem ainda não cumprimentei pessoalmente. Quando a gente faz aniversário é interessante a gente sempre fazer uma reflexão, né? Nós não estamos fazendo aniversário hoje, estamos inaugurando uma sala, mas o nosso, está ali na plaquinha, o nosso aniversário foi agora em outubro, né, gente? O aniversário do Observatório, criado lá em 2011, dos quais são remanescentes o Jaime e o Carlos, que estão aqui, levanta um pouquinho a mão, Carlos, para o pessoal ter, o Carlos e o Jaime, a quem eu peço uma salva de palmas por ter lidado. Muito bem, então, para a gente refletir um pouquinho, nós estamos passando numa fase, um passo à frente do Observatório, eu trouxe 4 questões para a gente pensar. A primeira delas é o que faz o Observatório Social de São José? O que nós fazemos aqui? O que faz a gente deixar nossas casas e vir aqui trabalhar em voluntariado, sem remuneração, em prol do que a gente acredita ser a cidadania participativa? E uma frase, o que nós fazemos é fiscalizar os atos do Executivo, de 2 poderes, né, a nível municipal, o Executivo e o Legislativo, sem levar em conta quem quer que esteja desempenhando o cargo. Para nós não interessa se é o Joãozinho, se é a Maria, interessa o desempenho do cargo em si, desses 2 cargos. Vocês vão dizer, mas para isso já existe Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, né, o Ministério Público de Contas. Sim, existe. Esses órgãos eles integram o chamado controle institucional. Vale dizer, foram criados para isso, tem estrutura para isso, tem recursos orçamentários para atuar. Uma estrutura com pessoas capacitadas e uma máquina organizada para isso. Não obstante, a Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, acordou para um ponto até então praticado em poucos países, em alguns poucos países, que é a chamada sociedade civil organizada, em tese do povo, né, também participando desse acompanhamento contínuo ao que foi chamado de controle social. Consagrou-se esse termo. Mas como a Constituição Federal não deu ao controle social, digamos, poder de polícia, né, o que o Observatório faz de melhor é indicar, da maneira mais completa possível, a tais órgãos públicos de controle institucional, situações, casos e atos administrativos que, a nosso ver, apresentam ou têm indícios ou algum viés de irregularidade, de ilicitude, de ilegalidade ou até de omissão, informando a esses, inclusive, que parte ou quais leis estão sendo infringidas ou descumpridas. Então, resumidamente, podemos dizer que os observatórios sociais são a essência da democracia pensada lá naquela Grécia Antiga, que é o próprio povo desempenhando seu papel no governo de forma direta e sem nele estar ocupando nenhum cargo. Ainda que de forma, isso é um ponto pessoal, ainda que de forma tímida e sendo discriminado por quem não quer ser fiscalizado. Isto é, meus amigos, portanto, em resumo, o que faz o Observatório Social de São José. Segunda pergunta: qual é o nosso principal objetivo? Ou seja, um sonho a ser alcançado, podemos dizer. Como o controle social é um instrumento da democracia e, portanto, nunca dorme, qual seria então esse nosso objetivo? Nós queremos, e aqui eu estou sendo o mais sincero possível, que o nosso prefeito, a nossa prefeita, o presidente da Câmara ou a presidente da Câmara sejam laureados todo ano com prêmios estaduais, nacionais e até internacionais pela excelência da gestão, pela transparência total em seus atos públicos e pela efetividade das políticas públicas do nosso município. E claro que isso se espraia para Florianópolis, para Palhoça, para Santo Amaro, enfim, todo o Brasil todo. Eu escopei de números, eu não trouxe aqui dados estatísticos, mas diariamente, minha gente, chegam às nossas mãos índices e gráficos das áreas social, econômica, educacional, assistencial, que são de fazer chorar. Isso tudo aliado a um incompreensível desperdício comprovado de dinheiro público, que é um conceito errado, né? Esse dinheiro que a gente chama de dinheiro público é o imposto que nós pagamos, é o recurso que sai do nosso bolso para sustentar a máquina estatal, que precisa existir, senão seria uma bagunça. Então, em resumo, meus amigos, o nosso objetivo, por mais estranho que possa parecer, é que um dia, quem sabe, o Observatório Social feche suas portas e encerre suas atividades por não ter mais o que fazer. Quando isso acontecer, talvez tenhamos que antes mudar
o nosso foco para apenas observarmos, entre aspas, como o nosso nome indica, observatório. Muito bem. E a terceira pergunta: por que somos frequentemente atacados, entre aspas? Por que nos atacam nas notícias? Vez por outra, no jornal de pequeno porte nos jogam uma pedra na vidraça, né? Como aconteceu ultimamente, tentando nos denegrir, tentando nos desqualificar, no que tem sido, felizmente para nós, para os nossos detratores, um tiro no pé. Porque quando a gente ataca, a gente também desguarnece. E a gente se expõe e faz com que o atacado se defenda. E que por sua vez, o atacado conheça quem é que está nos tirando pedras. A gente já sabe, né? Então, aconteceu recentemente, o periódico local nos atacou de uma forma bastante articulada, eu acredito. Mas o legado deles foi que vão levar 2 ou 3 ações na justiça, por terem agido de forma muito republicana, vamos dizer assim. Não nos propiciaram o contraponto como uma justiça, como uma imprensa séria faz. Nesse caso específico, meus amigos, a articulação deles foi tão ardiosamente arquitetada que agora eles estão usando uma notícia, vamos chamar um termo novo, fake news, uma notícia fabricada para escapar das mãos da justiça, como se isso fosse possível. Não vão conseguir. Em latim existe uma pergunta, cui bono, que a polícia sempre usa para esclarecer as suas investigações, que é mais ou menos assim uma tradução livre: quem lucra com isso, com esse crime, né? Ou seja, a quem isso interessa? Essa é a pergunta que nós vamos sempre fazer quando formos, e se formos atacados novamente, apedrejados, como a gente costuma dizer. Temos a nosso favor, hoje, como destaque, a situação positiva, a exposição positiva em notícias que nos passam a mídia séria, a mídia tradicional, como o Programa Fantástico, que fez uma reportagem nossa em novembro de 2017, como a BBC Brasil, que fez uma reportagem sobre o Jaime, uma reportagem sobre pessoas, e o Jaime foi a figura analisada e que repercutiu internacionalmente, em Portugal e Espanha, inclusive. Vários prêmios em ações de reconhecimento que nós estamos concorrendo, ou já concorremos, ou que ainda estão acontecendo. Mas uma coisa importantíssima, é um número crescente de voluntários que aqui aportam, querendo praticar essa cidadania participativa. Ao invés de ficar reclamando de fila de mercado, fila de banco, ou nas mídias sociais, porque a rua tal, não sei o que, porque não é um roubo, a câmera de vereador, gente, isso aí não resolve nada, o que resolve é a gente agir. Aos que nos criticam, se nos conhecerem, a gente tem convidado, vem passar uma manhã aqui, tomar um café, ver o nosso trabalho, ver os nossos voluntários, aí quem sabe conhecer o trabalho desses colaboradores valorosos que nos ajudam, quem sabe conhecendo nossas atividades, quem nos agrede passa a nos respeitar um pouco mais. A resposta quase sempre a esse convite tem sido: obrigado pelo convite. Então eu peço uma salva de palmas a todos os nossos colaboradores. A quarta e última pergunta é: como vislumbramos o futuro? Nós estamos partindo para uma aproximação com esses 2 poderes que fiscalizamos, não que a gente vai deixar de fazer o que tem feito, né? Fiscalizar, que isso está previsto no nosso estatuto, mas nós precisamos alinhavar algumas situações, partindo de um pressuposto que a gente percebeu recentemente. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores lucram com o nosso trabalho, se pensarmos na questão de transparência e eficácia na aplicação dos recursos orçamentários. E o Observatório, por sua vez, vale dizer, a sociedade, também lucra com a organização e uma melhor aplicação desses recursos em benefício do cidadão. Às vezes tem algum ruído de comunicação, mas no final os objetivos são coincidentes. Nós temos ainda necessidade de recursos financeiros, tendo em vista que as nossas demandas atuais, algumas demandas atuais e o futuro que estamos planejando, mas a gente vai dando um passo de cada vez. Se os recursos forem maiores, a gente anda mais rápido. Se os recursos, ao contrário, forem menos, a caminhada demora um pouco mais. O nosso mais recente projeto, minha gente, é a criação de uma nova vice-presidência, que a gente instituiu como informações estratégicas, para a qual nós pretendemos criar uma estrutura em TI, tecnologia da informação, que nos possibilite acompanhar online todos os passos
do orçamento, bem como a aplicação de cada situação e o impacto que ela causa na execução das políticas públicas municipais. No caso, aqui peço que levante a mão, o Max seria o nosso mais novo vice-presidente recém-eleito. E aí, aproveitando, Max, que estou falando teu nome, eu peço uma salva de palmas para todos os vice-presidentes que diariamente estão nos ajudando aqui e se destacando no seu trabalho, às vezes deixam de fazer uma tarefa com a família para cumprir a sua missão. Obrigado aos vice-presidentes, obrigado a todos os colaboradores. Uma outra estratégia nossa em andamento é o acompanhamento, a capacitação e a sugestão para melhorar os conselhos gestores. Esses conselhos que tem aí, Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Assistência Social, Segurança, enfim, pela importância que os mesmos têm no efetivo desenvolvimento dessas políticas em prol da sociedade. Assim, a gente precisa melhorar, isso é importante. Talvez num momento a gente não tenha muita percepção, mas é muito importante a atuação desses conselhos. E aí, gente, nós teríamos muito mais casos para mostrar, mas nós decidimos relatar apenas esses dois, da FPI, da Vice-Presidente de Formação Estratégica e dos conselhos.